Pessoal, tudo bem? Professor Paiva de volta com uma aula sobre medidas de dispersão sobre o tema estatística dentro da matemática. Então, veja bem, por que nós queremos trabalhar com a ideia de dispersão? Dispersão é uma forma de você avaliar um conjunto de dados e interpretar o quanto eles se desviam da expectativa de resultados, de desvio das médias, né, quer seja da média aritmética, da mediana e outras medidas centrais. Tá certo? Então nós vamos estudar dois conceitos, é o conceito de variância e o conceito de desvio padrão. Tá certo? Então tome cuidado com os extremos. Então quando você quer interpretar um conjunto de dados, os extremos são ruins. Então essas medidas de dispersão vão nos ajudar a entender isso aí. Então veja bem, a primeira medida que nós queremos que você entenda é a questão da variância. Professor, o que é essa variância que é dada por essa fórmula aqui ao quadrado? Né? Então veja bem, quer dizer o seguinte, nós vamos ter um valor esperado, que é uma média, né? No caso aqui a média aritmética, que é dado por esse x barra aqui, em relação a um conjunto de dados, e nós vamos fazer o que? Nós vamos calcular para cada elemento de um conjunto ele menos a média, né? E aí nós vamos elevar ao quadrado e dividir pela quantidade de elementos. Então esse valor que a gente vai chegar aqui é chamado de variância. Vamos dar uma olhada como é isso aqui especificamente. Vamos pegar um caso aqui. Olha, eu tenho um conjunto aqui, uma série com 3 elementos aqui, ó, 2, 3 e 7. Se você calcular a média, 7 e 3, 10, com 2, 12, a média vai dar 4. Tá certo? Dividido por 3, 12 por 3 dá 4. Então veja bem, vamos calcular o desvio. O que é o desvio? O desvio é exatamente o valor menos a média. Se você fizer aqui, ó, 2 menos 4 vai dar menos 2. 3 menos 4 vai dar menos 1. 7 menos 4 vai dar 3. Então isso aqui é chamado de desvio. O quanto esse valor dentro dessa série se desvia da média. Se eu elevar esse desvio ao quadrado, ó, menos 2 ao quadrado vai dar 4. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 3 ao quadrado vai dar 9. Se eu somar, dá 14. Tá certo? Então, veja bem, se eu divido 14 por 3 itens aqui, vai me dar 4,67, é o resultado dessa fórmula aqui. Ó. O somatório desse desvio ao quadrado aqui, dividido por n. Então, veja, eu somei 4, 1, 9, deu 14, dividi por 3 vai dar 4,67. Então, esse valor é chamado variância. Então, ele me permite ver o quanto um conjunto de valores se desvia da média. Então eu tenho aqui 4, posso comparar com 467. Só que isso aqui gera um problema dimensional. Por quê, professor? Porque é o seguinte, é um valor elevado ao quadrado, né? Um somatório de valores elevado ao quadrado. Então isso aqui gera alguma distorção. Então a gente usa a variância para calcular o desvio padrão. Então o que é o desvio padrão? É a raiz da variância. Então você pega a fórmula anterior aqui, ó, e aplica a raiz quadrada e chega no valor. Então, por exemplo, para esse valor aqui de 467, o desvio padrão vai ser o que? 2,16. E o que significa esse número? O que é que eu posso analisar com ele? Quanto maior o desvio padrão, maior a dispersão dos dados em relação aos valores esperados, em relação à média. Tá certo? Então, isso aqui, num conjunto de dados, quanto maior for o desvio padrão, maior a dispersão, maior o espalhamento desses conjuntos em relação à média. Então, para que usa o desvio padrão, professor? Por exemplo, para concursos, para cálculo de nota em vestibulares, para avaliação de investimento. Então, nós vamos dar um exemplo aqui para você dessa situação aqui. Ó. Mel recebeu uma herança de 400 mil e é um garoto jovem e tal e não quer mexer nesse dinheiro agora. Então, ele vai aplicar esse dinheiro. Recebeu duas propostas. O banco A trouxe um conjunto de ações ali para ele investir, um fundo de ações, e o banco B, uma outra lá. E ele, o que é que eu faço? Então, esse tipo de análise cabe aqui o uso da estatística, da variância e do desvio padrão. Então, vamos ver aqui. Ó. Durante 5 meses, a ação A, proposta pelo banco A, teve os rendimentos de 1%, 15%, 8%, 13% e 3%. Enquanto que a ação B teve 5%, opa, muito mais aqui, mas no segundo mês já rendeu 11, que foi menos que os 15 da ação A. No terceiro mês elas renderam igual. No quarto mês, essa ação B rendeu 9, enquanto que a A rendeu 13. No quinto mês, a ação A rendeu 3 e a ação B 7. Rapaz, e agora? Que rolo é esse aqui? Né? Como é que eu posso fazer essa análise aqui? Então nós vamos usar a estatística, tá certo? Então vamos lá, veja bem.
vamos analisar o investimento A. Vamos colocar uma lupa em cima desse investimento. Então tá aqui o rendimento mês a mês, que nós já temos, tá certo? Então vamos somar isso aqui. Para quê? Para a gente calcular uma média aqui. Então a soma aqui, ó, 28, 36 com 4, 40, tá certo? Quantos meses eu estou avaliando? 5 meses, então essa contagem aqui vai ser 5. Se eu fizer uma média aqui, que é 40 dividido por 5, vai me dar 8. Tá certo? Então eu cheguei nesse valor aqui. E veja, são 5 valores. Como é que eu calculo a mediana? É a quantidade ímpar, a mediana é o elemento do meio. Se eu classificar aqui, ó, vai ficar 1, 3, 8, 13, 15. Então a mediana vai ser 8. Então nós já vamos ter aqui, ó, a média é 8 e a mediana é 8 também. Então o elemento central é 8. Tá certo? Não tem moda, porque ele é um conjunto amodal. Beleza? Então vamos calcular aqui o desvio padrão. Vamos lá em cima, ó. Vamos pegar para cada item aqui 1 menos a média. Quem é a média? 8. Então 1 menos 8 vai dar 7. Menos 7, aliás. Menos 7 ao quadrado vai dar 49. 15 menos 8 vai dar 7 também. 7 ao quadrado, 49. E assim vai fazendo para cada item, calculando aqui o desvio, ó. Tá certo? E elevando ao quadrado. Então nós vamos lá, tal, 25, tal. Somou aqui, ó. A soma desses itens aqui vai dar 148. Então, para chegar aqui na variância, o que é que eu tenho que fazer? Dividir por 5 itens que eu tenho aqui, ó. Tá certo? Então, dividir vai me dar 29,6. Tá certo? Então, se eu quiser calcular o desvio padrão em cima dessa variância que eu obtive aqui, eu vou aplicar a raiz quadrada aqui. Então, cheguei aqui, ó, 5,44. Tá certo? Então, eu tenho que comparar isso agora com o investimento B. Vamos analisar o investimento B. Então, guarda esse número aqui, ó, 5,44. Vamos fazer para o investimento B. Tá aqui, mês a mês, os valores que você já conhece. Vamos somar aqui, ó. 16, 24, 33, 40. Então, essa soma vai dar 40 aqui, ó. Eu tenho 5 meses, então a contagem vai ser 5, 40 por 5 vai dar 8. Ô, gente, a média deu igual. Deu. Quem é a mediana aqui? Vamos colocar esses elementos na sequência aqui, ó. 5, 7, 8. Então são 5 elementos, a mediana é o elemento do meio, 8. Então a mediana vai ser 8 também. Então média 8, mediana 8. Tá certo? Moda não tem, é a modal, porque os elementos não tem um que se repete, né? Nenhum que se repete. Então vamos ver aqui. Então vamos calcular o desvio aqui de cada elemento aqui, ó. 5 menos 8 vai dar menos 3, ao quadrado 9. 11 menos 8 vai dar 3, 3 ao quadrado, 9. Então você vai calculando aqui o desvio para cada elemento aqui, ó, tá certo? Vamos somar, vai dar 20, tá certo? Vou dividir por 5, tá certo? Então eu vou ter aqui, ó, uma variância 4. E aí, como é que eu faço para calcular o desvio padrão? Eu vou calcular exatamente em cima da raiz de 4, que é 2. Então veja, no primeiro conjunto lá, a gente viu que no investimento A, qual foi a situação? 5,44 de desvio padrão. Enquanto que aqui no conjunto B a gente viu um desvio padrão 2. O que significa isso, professor? Significa que o investimento B oscilou menos, foi mais estável, né? Então qual é a nossa conclusão aqui, ó? As médias de rendimento são iguais ao longo do período analisado, mas o desvio do investimento A é maior, então ele oscila mais. Então, o nosso investidor, o MEL, pode perder dinheiro se fizer uma escolha em cima de uma aplicação mais volátil. Então, é melhor uma aplicação mais estável. Então, o desvio padrão 2 nos mostra que, para um mesmo petisco, que é uma média aqui, o risco menor nos indica investir na ação B. Tá legal? Então, eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Nós vamos gravar outros vídeos aí em cima de desvio padrão e variância, para você entender e consolidar mais. Eu queria que você se inscrevesse aí no canal. Ajuda o projeto a avançar. Curta aí o vídeo. Valeu, tudo de bom, um grande abraço.